A Caminho da Luz, Emmanuel, capítulo 10, a Grécia e a missão de Sócrates. Nas vésperas da maioridade terrestre. Examinando a maioridade espiritual das criaturas humanas, o Cristo lhes enviou, antes da sua vinda ao mundo, uma numerosa corte de espíritos sábios e benevolentes, aptos a consolidar de modo definitivo essa maturação de pensamento terrestre. Então vamos observar que 500 anos antes de Cristo vieram muitos sábios, e Emmanuel diz que já estávamos na maturidade, ou seja, já estávamos em condições de entender. Só que não, né? Até hoje ainda não entendemos. Então, as cidades populosas do globo se encheram de homens cultos e generosos, de filósofos e de artistas, que renovam para melhor todas as tendências da humanidade. Então, a arte se aproxima do homem, que aproxima o homem de Deus, que é a arte pura, a arte que eleva. Então, olha a responsabilidade do verdadeiro artista e dos filósofos também, né? Grandes mestres do cérebro e do coração, da cultura e do sentimento, formam escolas numerosas na Grécia, que assumia a direção intelectual do orbe inteiro. Então, aqui ele diz do orbe inteiro porque, vamos entender, a Grécia Antiga, ou civilização grega, como conhecemos, é uma civilização formada pelos gregos no sul da Península Balcânica e que se estendeu por outras partes do Mediterrâneo, pela Ásia Menor, além das Cíclades e por regiões costeiras do Mar Negro. Cíclades é um grupo de ilhas no norte do Mar Egeu. Esse grupo de ilhas forma um círculo à volta da ilha sagrada de Delos, e a Península Balcânica, ou Balcãs, está localizada no oeste do continente europeu e é formada pela Albânia, Bulgária, Bósnia e Herzegovina, Croácia, Eslovênia, Grécia, Macedônia, Moldávia, Romênia, Sérvia e Montenegro, além de uma pequena parte da Turquia. Vamos observar também que a palavra Grécia foi dada pelos romanos, eles se chamavam helênicos. Eu fiz esse parênteses porque às vezes alguém pode não estar lembrando do que era a Grécia, e aí não vai entender porque o Emmanuel diz todo o orbe aí, né? Porque era uma região muito grande. A maioria desses pensadores, que eram os enviados do Cristo às coletividades terrestres, traz do círculo retraído e isolado dos templos, dos ensinamentos dos grandes iniciados para as praças públicas, pregando a verdade às multidões. Então, os anteriores tinham seus conhecimentos guardados para si. Lembra, nos capítulos anteriores foi comentado isso. Como já vimos, né? Eles ensinavam o politeísmo porque achavam que o povo não entenderia o monoteísmo. Mas Sócrates começou a levar os ensinamentos às praças públicas, instigando, porque o método que ele usava era a maêutica. A palavra maêutica, ela pode ser traduzida como obstetrícia, ou seja, a arte de realizar partos. No entanto, isso não basta para definir a maêutica socrática. A história conta, né, que a mãe de Sócrates era parteira. E aí, assim como a mãe, ele dizia que realizava partos, mas não partos de bebê, partos de ideais. Sócrates acreditava que ele mesmo não detinha o seu conhecimento filosófico, mas teria uma habilidade de retirar esse conhecimento de outras pessoas. Em sua juventude, Sócrates visitou o oráculo dos Delfos, situado no templo dedicado ao deus Apolo, em Atenas. O primeiro impacto do filósofo se deu com a percepção
da frase escrita na entrada do templo: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o mundo e os deuses. Essa frase foi tomada como lema da vida de Sócrates, que buscou sempre se empenhar no autoconhecimento. Então, voltando lá ao nosso capítulo, assim como a organização do homem físico exigiu as mais amplas experiências da natureza antes dos seus caracteres biológicos definitivos se fixarem, a lição de Jesus, que representa o roteiro seguro para a edificação do homem espiritual, deveria ser precedida pelas experiências mais vastas no campo social. É por essa razão que observamos nos 5 séculos anteriores à vinda do Cordeiro uma aglomeração de inúmeras escolas políticas, religiosas e filosóficas dos mais diversos matizes em todos os ambientes do mundo. Atenas e Esparta. Outra vez eu vou abrir um parênteses aqui para quem não conhece. Quando estudamos a Grécia Antiga, temos uma falsa impressão sobre a organização dessa civilização clássica. O povo grego não tinha características comuns. Sua organização política descentralizada é formada por povos com diferentes costumes e tradições. Comparando Esparta e Atenas, temos um quadro de contrastes muito interessantes. Temos uma diversidade cultural entre eles. No que diz respeito às instituições políticas, depois da adoção dos regimes monárquico e aristocrático em Atenas, criou-se uma forma de governo democrática. Mesmo sendo considerado um governo do povo, assim, muito entre aspas, aqueles que participavam da democracia ateniense correspondiam a menos de 20% da população. Já em Esparta, as questões políticas eram de obrigação de um conjunto de 28 homens maiores de 60 anos que formavam a gerúsia. Além disso, existiam 2 reis que formavam a chamada diarquia. As funções desses reis eram ligadas às questões religiosas e militares. O papel desempenhado por homens e mulheres nas sociedades atenienses e espartana também tinham suas especificidades. Em Esparta, as mulheres recebiam uma rigorosa educação física e psicológica. Além disso, elas participavam das reuniões públicas, disputavam competições esportivas e administravam o patrimônio familiar. Em contrapartida, a cultura ateniense restringia suas mulheres ao mundo doméstico. A docilidade e a submissão ao pai e ao marido eram valores repassados às mulheres atenienses. A questão educacional nas 2 cidades também apresentava diferenças entre si. As instituições atenienses se preocupavam em desenvolver um equilíbrio entre mente e corpo. Dessa forma, a educação buscava conciliar a saúde física e o debate filosófico. Já em Esparta, dada sua intensa tradição militarista, privilegiava-se o treinamento do corpo. Os jovens espartanos aprendiam a escrever aquilo que era estritamente necessário. Assim, o cidadão espartano deveria ser forte e resistente, um indivíduo apto para as batalhas militares. Atenas fica localizada na antiga região da Ática, próxima do mar Mediterrâneo. Então, pôde se desenvolver graças às atividades comerciais e portuárias. Foi essa relação direta com o mar que fez Atenas despontar no comércio marítimo e se destacar política e economicamente na região. Esparta se localizava na região da Lacônia e sem contato direto com o mar Mediterrâneo. Por isso,
seu desenvolvimento foi bastante diferente de Atenas. O comércio não foi a atividade principal, e suas terras eram férteis e propícias ao cultivo de cereais, à pastagem e à criação de animais. Esparta se desenvolveu com base em um formato de educação rígida e com bases militares. A sociedade era oligárquica, ou seja, havia concentração de terra nas mãos de poucos, que eram os que também tinham acesso às decisões políticas. A sociedade espartana era formada pelos servos que exerciam o trabalho, especialmente no plantio e colheita, e pelos espartanos que concentravam terras e participavam da vida pública. Já em Atenas, embora também houvesse concentração de terras, a democracia fez emergir a possibilidade de participação política entre os cidadãos comuns, ou seja, artesãos e camponeses. Atenas viveu um momento de domínio político e também cultural. Houve um florescer das artes, da ciência, do pensamento filosófico e da própria construção urbana. Esparta, por outro lado, apostava em uma educação militar e rígida, educando homens desde os 7 anos de idade nessa lógica. Então, para o militarismo, né? Vamos agora ver o que Emmanuel nos diz. Muitas teorias científicas que provocam o sensacionalismo dos seus dias, como inovações ultramodernas, foram conhecidas da Grécia, em cujos mestres têm os seus legítimos fundamentos. Grandes experimentos em matérias de doutrinas sociais foram realizados, divulgando-se a mais farta colheita de ensinamentos. E quando meditamos no conflito moderno entre os estados totalitários, fascistas ou comunistas e as repúblicas democráticas, devemos voltar os olhos ao passado, revendo Atenas e Esparta como 2 símbolos políticos que nos fazem pensar na plena atualidade da Grécia Antiga. Os espartanos, sob o regime atribuído a Licurgo, nome que constitui apenas uma representação simbólica dos generais da época, vivendo a existência absoluta do Estado. Eles eram educados pelo Estado, a família deles era o Estado. Então vamos lá. Os espartanos, sob o regime atribuído a Licurgo, nome que constitui apenas uma representação simbólica dos generais da época, vivendo a existência absoluta do Estado, não expressaram a mesma fisionomia da Alemanha e da Rússia atuais. Ele está dizendo isso em 1938, ou seja, estavam às vésperas da Segunda Guerra Mundial. A legislação de Esparta proibia o comércio, condenava a cultura, cerceando o gosto pessoal em face das bagatelas encantadoras da vida e do sentimento. Decretou medidas de isolamento, maltratando os estrangeiros, instituiu a uniformidade dos vestuários, incumbiu-se da educação das crianças através dos órgãos de Estado, mas não cultivava a parte intelectual, abalando todo o edifício sagrado da família e criando muitas vezes o regime do roubo e da delação em detrimento das mais nobres finalidades da vida. Por essa razão, Esparta passou à história como um simples povo de soldados espalhando a destruição e os flagelos da guerra, sem nenhuma significação construtiva para a humanidade. Atenas, ao contrário, é o berço da verdadeira democracia, povo que amou profundamente a liberdade. Sua dedicação à cultura e às artes iniciou as outras nações no culto da vida, da criação e da beleza.
Seus legisladores, que como Solon eram filósofos e poetas, reformaram todos os sistemas sociais conhecidos até então, protegendo as classes pobres e desvalidas, estabelecendo uma linha harmônica entre todos os departamentos da sociedade, acolhendo os estrangeiros, protegendo o trabalho, fomentando o comércio, a indústria, a agricultura. Vamos lembrar, Solon viveu no fim do século VII e na primeira metade do século VI a.C., provavelmente entre 640 e 558. Foi um dos 7 sábios da Grécia. Segundo a tradição, sempre agiu com firmeza, moderação, sabedoria e integridade. Era conciliador por natureza. Eleito arconte, magistrado, fez importantes reformas, instituiu o voto do trabalhador e é por isso considerado um dos mais importantes legisladores da democracia ateniense. Instituiu a solidariedade entre as classes sociais e o tratamento justo para cada cidadão. Aboliu a escravidão por dívidas. Voltando ao que Emmanuel está dizendo. Lá começou o verdadeiro regime de consulta à vontade do povo, que decidia em assembleias numerosas todos os problemas da cidade venerável. E é bem fácil reconhecer aí o início das democracias modernas, que agora se organizam nas transições do século XX para a repressão de todas as doutrinas nefastas da força e da violência. Experiências necessárias. Semelhantes experiências, a democracia, sociedades militares dominadoras, no campo sociológico foram incentivadas e acompanhadas de perto pelos prepostos de Jesus, respeitadas as grandes leis da liberdade individual e coletiva, ou seja, respeitado o livre-arbítrio e o karma. O mundo precisava conhecer a boa e a má semente nas grandes transformações da sua existência. A exemplificação do Cristo necessitava de uma elevada compreensão no seio da cultura e da experiência de todos os séculos transcorridos, e apesar das lutas renovadoras que a antecederam no orbe, há 2 milênios que o Evangelho do Mestre espera a floração do perfeito entendimento dos homens. O capítulo não é tão grande, mas com todas essas observações acabou ficando bastante grande e eu vou parar por aqui porque não vai caber tudo, tá?